Olá, vamos fazer de conta que não faz assim um ano que eu desapareci e finalmente voltei. Muito bem, seja bem-vindo de volta aqui no meu canal, que é uma frase muito estranha de falar depois de tanto tempo. Sumi por um ano, voltei de cabelo rosa, voltei com um projeto para fazer esse ano ser um ano legal. Essa talvez seja a terceira ou quarta tentativa de fazer esse vídeo de retorno, mas agora com um pouco mais de organização, então acho que agora vai. Basicamente, esse ano que passou foi um ano para conseguir entender muitas coisas diferentes sobre mim, sobre como eu funciono, sobre o que eu quero da minha vida. E aí muitas coisas muito legais aconteceram. Eu fiz uma transição de carreira gigante que eu tinha muita vontade de fazer, mas não tinha muita ideia de como ia acontecer. Então, hoje eu trabalho com TI, que é algo que eu tenho muito interesse e sempre tive vontade de alguma maneira, fazer. Continuo trabalhando no mesmo lugar que eu já trabalhava antes, mas nesse outro setor, com outros desafios. Consegui completar a minha segunda maratona ano passado e peguei terceiro lugar geral feminino. E com certeza a corrida continua sendo algo muito presente na minha vida e extremamente consistente. Eu vou chegar nisso depois de novo. Me mudei, vim morar na casa onde eu passei a minha adolescência e finalmente tenho um pátio, tenho um pé de bergamota e um pé de limão. São coisas que eu quis por muito tempo ter e finalmente tenho. E aí, nesse momento de reflexão de todas essas coisas boas que eu tenho na minha vida, eu comecei a pensar que finalmente eu tô chegando no que seria ser adulto e ter as coisas de adulto. Mas tem alguma coisa que parece que não tá 100%. E aí, nessa tentativa de entender por que tem ainda algumas coisas que não funcionam, que parece que eu fico me sabotando, eu fui fazer terapia. E aí eu descobri, fazendo terapia, que possivelmente, isso é uma coisa que a gente vai investigar esse ano, eu sou diferente, o meu cérebro funciona de um jeito diferente. A gente tem um indício de talvez um diagnóstico de altas habilidades, que é basicamente uma organização diferente da cabeça e capacidades um pouco diversas da maioria das pessoas. E são coisas que eu tenho desde muito pequena, então algumas facilidades, alguns interesses, a forma como eu enxergo o mundo é muito diferente, a forma como eu organizo as coisas é muito diferente. E aí eu fiquei pensando sobre o quanto eu acabei tentando deixar isso de lado e ser mais parecida com as pessoas ao invés de ser mais eu. Então, o cabelo rosa é só uma forma de expressar o quanto eu tô voltando a ser quem eu sou e quem eu gosto de ser e fazer as coisas que eu gosto de fazer sem muito receio de não ser entendida pelos outros. E esse entendimento foi um ponto de virada assim para mim nesse ano que passou. E eu consegui perceber o quanto tudo o que eu tenho de diferente e as coisas que fazem eu ser eu são coisas que podem me levar mais adiante, são forças e não problemas. E aí, nas palavras da minha terapeuta, o quanto eu me limito e deixo de fazer coisas e deixo de usar e aproveitar essas características que poderiam estar me levando muito mais além. Então, esse ano é um ano que segue uma construção que eu já vinha
percebendo de mais tempo. Eu sinto que eu venho numa progressão desde 2023 muito grande. Em 2023 eu consegui me livrar de um trabalho extremamente tóxico. E era tóxico porque eu estava no lugar errado, não era um trabalho para mim, não era um trabalho que usava as minhas forças, só fazia uma exposição das minhas fraquezas. Eu tive 2023 para me curar, digamos assim, e resolver algumas coisas. Em 2024, eu entrei numa fase diferente, comecei a trabalhar onde eu estou trabalhando hoje, identifiquei várias coisas que eu podia explorar e como eu estava realmente no lugar certo. Tratei com medicação uma depressão, consegui resolver as minhas tretas e consegui cada vez melhorar. E aí, ano passado, então, entendi que eu precisava fazer terapia. A minha birra com fazer terapia é porque eu sou uma pessoa que faz uso de diversas ferramentas que promovem reflexão, então eu achava que não ia ser uma coisa tão diferente, mas aí tive a oportunidade de fazer terapia com a corrente correta para mim, que é a terapia cognitivo-comportamental. Então, com a TCC, que é muito mais objetiva, sem traumas da infância, eu consegui pensar melhor sobre as coisas. E aí, esse ano, então, é o ano de colocar em prática todas as coisas que eu tenho em mente. E isso, obviamente, tem a ver com fazer um super planejamento, que eu já fiz. E aí, o grande desafio é colocar todos esses sistemas em execução. Eu sempre tinha uma percepção de que eu sofria uma certa preguiça, porque eu não colocava em prática, eu só planejava, mas nunca executava. E aí a terapia me fez entender que, na verdade, para o meu cérebro, o que é instigante, o que é interessante é fazer essas conexões. E toda vez que chega na parte difícil de realmente fazer e não tem mais essa parte instigante, as coisas acabam ficando mornas e eu desisto. E aí esse ano vai ser diferente, porque esse ano todo o sistema vai ser pensado para realmente conseguir fazer isso. Eu vou documentar por aqui esse processo. Se tu quiser acompanhar, te inscreve no canal. Talvez vai ser um pouco diferente do que a gente geralmente vem assistindo, mas vai ser algo super legal, eu espero. E a minha ideia é conseguir publicar aqui vídeos semanais, falando um pouquinho, mostrando como tem sido a minha rotina. A parte saudável de alimentação continua sendo algo importante, que vai estar muito presente, mas eu vou acabar migrando um pouco mais para hábitos e sistemas e rotina, que talvez seja uma coisa mais interessante de mostrar do que simplesmente tudo que eu comi em um dia. Se tu quer acompanhar essa jornada e quer continuar assistindo, ou se tu é novo e te interessou pelo assunto, te inscreve aqui no canal e eu espero te ver no próximo episódio. Tchau!